Bom dia, queridos irmãos, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero falar ao seu coração essa manhã, se você está triste, desesperado, se você se encontra numa situação difícil, não perca a esperança. Deus está enviando essa palavra para acalmar você e para confortar seu coração. A minha palavra nessa manhã ou nesse dia é dirigida para aquelas pessoas que têm pouca fé ou para aquelas pessoas que necessitam de fé, que se perguntam, como eu posso ter mais fé? Mas pastor, existe esse negócio de níveis de fé? Umas pessoas creem mais que as outras? Ou nós podemos não crer o suficiente? Sim, há um registro aqui na palavra de Deus, onde um pai está desesperado porque tem um filho endemoniado. E esse filho roga a Deus, a Cristo, que o cure, que o livre. Porque Jesus pergunta para ele em Marcos 9:21, há quanto tempo isso sucede? Ele responde, desde a infância. Aí o pai do menino diz a Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Jesus responde, se podes, tudo é possível que crê. Com essa resposta, Jesus está dizendo, o problema não é se eu posso ou não, se eu tenho poder suficiente ou não, bondade, graça, misericórdia ou não, porque eu tenho. O problema é se você crê que eu posso ajudá-lo, que eu posso fazer. Então Jesus vai dizer, tudo é possível aquele que crê. Então o pai do menino diz no verso 24, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, ou na minha pequena fé. Ele fala duas coisas aqui, primeiro eu creio, e depois ajuda-me na minha falta de fé. Em outras palavras ele está dizendo, eu creio, mas eu não sei se creio o suficiente. Acredito que não creio o suficiente. Acredito que a minha fé é muito rasa, muito pequena. Ao mesmo tempo que ele cria, ele descria. Ao mesmo tempo que ele cria, ele duvidava. Talvez esse é o quadro de muitos de vocês. Perderam essa fé robusta, esperançosa, esta fé que acredita e confia plenamente no Senhor, independente das circunstâncias. De modo que o medo, a desesperança, o receio toma conta do seu coração e logo essa fé que já é pequena se perde e se abala. E aí fica difícil viver nessa vida com os embates que nós temos sem fé. É realmente constrangedor. Então, a semelhança desse homem, como então ter mais fé? Talvez você está aí clamando, Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Estou diante de um quadro com irmãos, com filhos, ou tantas coisas que me abalaram, que me tiraram o chão, mexeram emocionalmente comigo e me desestabilizou emocionalmente e está atingindo todas as áreas da minha vida. E eu vi que esse abalo foi em razão de uma circunstância que não foi necessariamente tão grande, ou até pode ter sido, mas ela revelou a fragilidade da minha fé. Eu duvidei, eu vacilei e eu caí em medo, em pânico, em desespero. E talvez para essas pessoas que estão assim, estão nesse momento em estado de angústia terríveis. Como então ter mais fé? A palavra do Senhor nos dá algumas pistas. E é importante dizer que existe dois tipos de fé. A fé salvadora, que é um dom de Deus. Ele dá àquele que vai ser salvo. E tem a outra fé, que é a fé no aspecto da esperança, da confiança no poder de Deus, no agir, na providência de Deus. E é dessa segunda que nós estamos tratando. Romanos capítulo 10, 17 diz, ora, a fé vem
pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé, então, é produzida, nasce pela palavra de Deus. Agora, o que quer dizer esse termo palavra de Deus? Vamos colocar aí todo o conselho de Deus, tudo que está registrado na Escritura. E eu quero mostrar a primeira coisa que traz fé. Essa fé tem a conotação de confiança. É confiar que Deus pode fazer, ok? É confiar, e essa confiança traz segurança, e a segurança, estabilidade. Estabilidade traz convicção, traz fortaleza. Só que para termos esse tipo de fé, confiança, temos que saber quem é Deus. O problema dessa incredulidade, dessa fé pequena, é que muitos de nós não conhecemos completamente ou profundamente o ser de Deus. É quando conhecemos a qualidade, o caráter, a extensão do poder, da sabedoria, do amor de Deus, então isso produz fé, e uma fé forte em nós. Então você precisa ir às Escrituras e conhecer os atributos de Deus, sua onipotência, que diz que Ele pode fazer todas as coisas, sua onisciência, que diz que Deus sabe e soluciona qualquer problema, a sua onipresença, que implica que Deus está conosco o tempo todo, em todos os lugares, ao mesmo tempo. O seu amor, que é incondicional, que não necessita que reunimos condições para ser amado. A sua justiça, fidelidade, sua misericórdia, infinitude, glória e a sua graça, o favor que Ele dispensa ao seu povo gratuitamente. Então, quando você conhece, você descansa. É como sentar-se, deitar-se à mesa de um cirurgião ou ir à consulta de um médico, o melhor que existe no mundo, o especialista dos especialistas. Aquilo produz confiança, segurança, porque eu estudei o currículo, eu sei a capacidade, a categoria daquele em quem eu confiei meu corpo. Você precisa saber a categoria, a capacidade, ler o currículo desse Deus a quem você devota a sua fé, a quem você invoca, a quem você diz crer. Então o seu coração se encherá de confiança, esperança, porque Ele não falha, Ele é poderoso, imenso e cheio de eternas misericórdias e ama você com amor absurdo. A segunda coisa que você deve saber para produzir fé é que esse Deus fez uma aliança conosco e dentro dessa aliança Ele fez promessas. Promessas àquele que crê. Então, ao saber das promessas, ao ter acesso aos documentos, ao testamento e o que eu tenho direito como filho, isso me gera fé. Muitas pessoas não têm acesso ao testamento e não sabem o que é de direito por serem filhos. Vá até as Escrituras e leia as promessas. E tem promessas para sua família, para o seu casamento, para o seu corpo, para a sua saúde. Tem promessas quanto aos seus pecados, contra as obras das trevas, contra a sua vida financeira. Tem promessas diante das suas adversidades, centenas, milhares, que se você for a Ele e depositar sua fé, elas se cumprirão. Então, quando eu sei o que eu tenho direito, quando eu sei o que foi prometido para mim, isso gera fé. E terceira maneira de ter fé, a obra de Cristo na cruz. Sim, a obra de Cristo na cruz, isso gera fé? Gera fé. Você sabe o que foi feito? Você tem a dimensão do que foi feito para você ser filho de Deus, para você ser salvo? Sabe o que foi feito? Deus abriu mão da coisa mais valiosa que Ele tinha, do seu filho. O seu filho desceu do céu e se humilhou ao ponto de se tornar como um de nós, carne.
se humilhou mais ainda a ponto de assumir nossos pecados na cruz, nossas culpas, e ser considerado na cruz uma maldição e pagar nada mais nada menos com a própria vida. O Pai o esmagou. Sabe que ele fez isso? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nós. Então, e que tem a ver isso com fé? Romanos 8 vai dizer assim: se aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, ou antes entregou por todos nós, como agora não nos dará com ele, juntamente com ele, todas as coisas? Se Deus fez o maior, que era entregar o Filho para morrer por nós, como agora não vai fazer o menor, que é cuidar de nós nessa terra, com alimento, vestimenta, proteção, consolo, conforto? É só olhar para a cruz que gera fé. É só olhar qual é a sua adversidade, qual é o seu dilema, qual é o seu problema. Se Deus fez algo absurdo, como entregar seu Filho, como Ele não vai fazer algo de menor porte, que é essa situação que você está vivendo, por maior que seja, não é maior do que o sacrifício do Filho. Portanto, essas três coisas, conhecer a Deus e o seu ser, os atributos, conhecer as promessas, o testamento, aquilo que você tem direito, e conhecer a cruz, o que foi feito lá por nós. Isso produz fé. Então eu recomendo, aconselho você imediatamente começar a se aprofundar no conhecimento da Bíblia e dizer como esse homem: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé, acrescenta a mim fé. E você vai ver o quanto a sua fé vai crescer a partir desse dia. Amém? Creia nisso de todo o seu coração. Comece agora, crendo nessas palavras. Pode escrever aí: eu creio, com uma exclamação bem forte. Amém? Deus te abençoe. Não se esqueça de, com fé, dá um like aqui. Com fé, se inscreva no canal. E com fé, compartilhe esse vídeo com milhares de pessoas, porque vai abençoar a vida delas. Tenha um bom dia, no nome de Jesus.